Fala pessoal, voltando aqui. Nesse vídeo, nós vamos fazer a instalação do Active Directory e já aproveitando e já criando o domínio e transformando essa máquina num controlador de domínio, tá bem? Então eu vou abrir aqui o Server Manager, né? Abrindo aqui o Server Manager, se eu for aqui em Manager, agora ela está dando uma travadinha, ela vai travar, pronto, travou. Aí eu tenho ali adicionar roles and features, né, então eu quero adicionar uma nova opção. Então, eu clico aqui em next, aqui eu não quero fazer nada remoto, então simplesmente eu faço a instalação baseada no recurso, vou clicar aqui em next. Aqui está o servidor, o endereço do server que a gente havia configurado, next. Aí, agora eu quero fazer o quê? Serviço Active Direct Domain Server. Vou marcar esse item, aí ele me vem com todas as necessidades, os recursos que precisam ser acompanhados, né? Em todos os itens. Então eu quero adicionar essas features, next, next novamente. Ele deu uma travadinha, tranquilo, vamos no tempo dele, esperando que não trave a máquina, gente. Ó, ele passou, não travou. Aqui eu simplesmente dou um next, e aqui, ó, eu peço para eu marco aqui o item, se necessário ele vai reinicializar, isso aí várias dependendo do serviço, vários serviços pedem isso. Vou clicar aqui em yes, e agora install. E tem um item importante, tá, gente? Notem que aqui, canto superior direito, onde fala ali notificações, tem que prestar atenção que quando tem uma exclamação, não é um erro, geralmente é alguma ação que eu tenho que fazer. Quando a gente instala o serviço de domínio, uma das ações que eu tenho que fazer é promover essa máquina a um controlador de domínio, tá? E aí ele já vai me pedir domínio, vai me pedir os dados, senha da base da Directory, tá? Então é importante entender que isso aqui não é erro, tá? Então vamos aqui aguardar. O bom é que depois disso aqui a gente já consegue trabalhar com a máquina quente, tá? Logo em seguida, depois a gente já vai fazer testes com a máquina quente. Isso que é importante, não perder a senha, bem, bem importante. Depois da instalação do Active Directory, tá, essa máquina virtual costuma ser mais pesada, então bem bem tranquilo, tá, fique sabendo que não é impressão de vocês, que realmente ela acaba ficando um pouco mais pesada, tá? Problema. Ó, a princípio, aqui a instalação ela foi feita, eu vou ó, e já abriu ali em cima, tá vendo? Tem uma notificação, vou clicar aqui em close, deixei. Notem que ele não reinicializou nem nada, mas eu vou vir agora aqui, ó, as notificações, e ali ele diz: "Ó, quero promover um controlador de domínio". Quero clicar aqui, e aí me abre aqui o assistente, tá? Aí eu quero adicionar uma nova floresta, porque eu não vou adicionar isso aqui a uma floresta existente. Então aqui a gente vai eu vou criar um domínio chamado techsolutions.net. Techsolution. Vou clicar aqui em next. Quando a gente promove a um controlador de domínio, essa máquina me permite receber outras máquinas para que eu possa fazer um controle de login. Outra coisa que é importante, tá, pessoal, me permite fazer um gerenciamento de usuários também mais aprimorado. Porque o que que acontece? Antes de instalar o Active Directory, eu não tinha ferramentas
de criar unidades organizacionais, grupos, ah, objetos, impressoras, enfim, objetos de rede. Agora eu já tenho. E, além de poder criar esses objetos, agora eu tenho como controlar o meu domínio. Aqui ele está pedindo a senha, essa senha não necessa é a base, na verdade, do teu domínio, não precisa ser a mesma, eu vou colocar aqui a mesma por facilidade, tá. Mas em questões de segurança, recomenda-se sempre colocar sempre senhas complexas, tá. Coloquei a senha. Isso aqui também, olha só, o nível funcional, tá, gente? Isso aqui é para versões e serviços que venham legados de versões anteriores. Então, no caso, como eu estou trabalhando nível de laboratório, eu não faço isso. Se tiver sistemas rodando com coisas, sistemas legados, servidores legados, eu já tenho que me preocupar, né? Inclusive, ó, ele mostra versões bem anteriores, lá do Windows Server 2008. No nosso caso, eu vou clicar aqui em Next, posso já marcar aqui para fazer criar uma delegação, tá. Obviamente, eh, é importante isso, tá, porque, eh, deu uma travadinha para pegar. Ó, também poderia fazer assim. Ele aceitou, tá. Então, o domain NetBIOS ele vai vir automático, vê só se vai demorar ou não, uma de forma automática. Ó, já veio Tech Solution, tá, bem devagar, tá, bem lento. Vou dar aqui next. Depois, ó, aqui tá vindo o Active Directory, na verdade, ele tem 3, ele é composto, né, 3 itens, né, a database, a parte de login e o Sysvol, tá. Vou só clicar aqui next, next novamente, agora ele vai vir um review e aí ele vai me permitir instalar. Aguardar um pouco. Sei que esse aqui é um dos serviços mais demorados para instalar, tá, isso acaba ficando um pouco mais rápido. Tem um resumo, só clico agora em install. Agora ele vai fazer. Isso aqui não é erro, tá, pessoal, são mensagens alertas do sistema, tá. Então, muito tranquilo. O objetivo aqui é literalmente vocês colocarem a mão na massa e instalar, até para a gente poder adicionar as máquinas, né. Já no próximo vídeo, vai colocar uma máquina no domínio, tá. Muito, muito importante. Vou concluir a instalação que eu fiz nesse vídeo, e aí no próximo vídeo a gente já coloca a máquina no domínio, né, a gente já cria o usuário, já pode criar um grupo, enfim, pode começar a fazer, principalmente de serviço. Em vídeos posteriores, vocês vão ver como habilitar o roteamento, como instalar o Active Directory ou Active Directory, como instalar o DHCP, a gente vai trabalhar com gerenciamento de disco, né, a gente vai trabalhar com triagem de arquivos, então mapeamento, mapeamento de unidade de rede no cliente, criação de scripts, a gente vai poder colocar isso aí em dia. Ação, que eu falei para você que é um pouco lento. E enquanto isso, vou deixar vocês vendo a vinheta e já aproveita e
Peguei a tela diferente. Vou pegar outra tela. Continua a instalação está continuando. E para vocês é o serviço mais lento. As coisas andam um pouquinho mais rápido, tá bom? Esse serviço ele vai pedir para reinicializar, tá bom? Antes que vocês terem essa noção também. Estamos dando é, agora que acabou meu café. Que coisa, hein? Estamos quantos minutos aqui? 11 minutos de vídeo. Vamos ser o mais rápido. Só para evitar a edição, tá, gente? Até, de novo, para você ter uma ideia de tempo. Quando o vídeo é editado, tirado os cortes, né, os o falha nossa, né, que nenhum o vídeo acontece problemas, às vezes tranca, trava. Então, os travamentos eu gravei aqui com vocês. Ficou, editou, ligou a máquina virtual, né, então a gente pôde acompanhar tudo. Sendo que mesmo, num ambiente controlado, e pode ter problemas, mas é importante ter esses problemas, saber que é algo normal, e a gente contornar esses problemas, tá bom? Não costuma demorar tanto, tá? Não tá travado, tá instalando. Tá, ainda em funcionamento. Ó, aquela que a gente está guardando. Quando a gente for no outro vídeo, tá, pessoal, quando vocês colocarem a máquina cliente no ar, né, que vai ser um Windows 11, primeira coisa, antes de tentar fazer qualquer coisa, tu vai colocar a máquina na mesma rede, as máquinas elas têm que estar comunicando através de ping. Se o ping não estiver funcionando, gente, não adianta fazer nada. A primeira coisa é que ping. Outra coisa que é importante, DNS aonde na máquina cliente ele tem que estar apontado para o endereço IP da rede interna dessa máquina. Ou seja, nas nossas configurações, o endereço IP é 192.168.10.1. Então, na máquina cliente, tu vai ter que configurar o endereço DNS para esta máquina, assim como o gateway vai ser 192.168.10.1. A máquina cliente vai navegar pelo servidor, tá? Isso aí é um pouquinho mais adiante. Primeiro a gente coloca essa máquina rede, testa ela, dá para fazer primeiro a a parte de roteamento, e depois a gente instala o servidor gateway, o servidor gateway, servidor de DNS, mas a gente tem que entender que essas máquinas inicialmente elas têm que ir para que os serviços realmente funcionem. Ó, terminou, tá, então já está pedindo aqui, ó, close, dá close, ele deve ir aqui já, se não pedir a gente inicializa, tá? Deve pedir uma reinicialização, tá? Tanto que aí o domínio é Tech Solution Net vai estar no ar. Carregando. Agora, a inicialização ele costuma ser um pouquinho mais lento, tá?
Então, nesse vídeo aqui, pessoal, o que que a gente fez? A gente instalou o Active Directory e tornou esse servidor num controlador de domínio, né. Então, bem importante ter noção do que fizer. Quando a gente trabalha com máquinas virtuais, esse procedimento acaba deixando a máquina um pouco lenta, tá. Mas faz parte, e máquinas que têm pouca memória RAM é um pecado ia trabalhar, com máquinas que exigem muito recurso. No caso aqui, mesmo eu tô trabalhando com 3 giga, né, imagina se eu só tenho 8, meu sistema operacional está usando, sei lá, 4. Se eu usar 3 e acaba usando mais, eu já não tenho a máquina em si, ela já começa a travar. Então por isso que é importante sempre ter alguns recursos a mais na máquina, hein. Vimos aqui para então, término, e já pede para entrada no domínio, utilizando minha senha de administrador, tá. Então, lembra que eu falei, geralmente a entrada da primeira, após a ação, né, que é um pouco mais lenta, depois mais rápido, tá. Mas inicialmente, a primeira inicialização é mais lenta, concluindo as instalações, tá bom? Bem importante ter noção. Aí assim que, eh, me liberar o login, né, vai estar concluída a nossa instalação do nosso domínio, pronto para receber as as nossas máquinas, né. Aproveitando esse vídeo, né, aproveitando que já tem os eu vou criar um usuário com você, vai ser o usuário vai logar na máquina cliente. A gente já vai aproveitar fazendo isso nesse vídeo mesmo, já tem o usuário. Lembrando, é importante, vocês têm que lembrar a senha desse usuário, né. Então eu tenho que lembrar o usuário, eu tenho que lembrar o nome do usuário, eu vou logar. Hum, vamos aproveitar esse vídeo para isso, tá, e deixar pré-pronto, depois nessa playlist aqui mesmo vocês já vão aprender a colocar, gerar a relação de confiança da máquina cliente e fazer o login. Vai colocar a máquina no domínio, fazer, o login desse usuário que a gente vai criar agora, assim que concluir a instalação, tá bom? Então estamos aguardando e estamos aqui já quantos minutos? 18 minutos, né. Oh, é isso aí. Faz parte, gravando, né, tá gravando, a máquina tá gravando, instalando, então tá realmente acaba consumindo muito recurso da nossa máquina. É importante ter essa que, eh, faça essas observações, porque às vezes, provavelmente, o resultado, inclusive, de muitas máquinas vendo esse vídeo vai ser muito mais rápido. É por quê? Porque eu, né, eu estou fazendo a gravação, inclusive, desse vídeo junto, então isso acaba consumindo recursos do meu processador, da memória RAM, por isso que às vezes demora um pouco mais, tá bom? E aí vocês também fica à vontade, de repente, de acelerar um pouco o vídeo, vocês possam, se apropriar mais rápido desse conteúdo. E aproveitando, né, fazendo o jabá do vídeo, não segue o canal, te inscreve aqui no canal, deixa um comentário, compartilha de repente aí com alguém que talvez precise aí, uma maneira mais prática, sem, né, mais direto ao ponto de vocês poder já aplicar, os conhecimentos relacionados ao Windows Server, né, onde vocês poder fazer as implementações de forma rápida, né. Hum, lembrando, né, pessoal, que muitas,
muitas das implementações que são necessárias fazer, as coisas acontecem de acordo por demanda, né. E muitas vezes tem recursos do Windows Server que, gente, eu usei uma vez só na vida, tem outros que eu acabei nem utilizando, simplesmente pelo fato da demanda nunca ser disponível, necessária, né, necessária onde eu trabalhei ou situações que me colocaram, né. Então, e são muitos recursos e é muito normal que muitos desses recursos sejam usados em todos os casos, até para não sobrecarregar o próprio servidor. Já liberou o prompt, vou dar aqui um Ctrl Del, né. Ó, o domínio Tech Solution Administrator já está habilitado, vou entrar com a senha. Vamos carregar, perfeitamente tá carregando, vou esperar carregar o Server Manager, para que eu possa abrir os usuários e computadores do Active Directory. Então agora eu vou vir aqui em Tools, e aí eu tenho em Tools, tá, eu tenho agora o recurso, tá, de, de usuários, né, de eu poder fazer a utilização, tá, de sistemas, sistemas não, a criação de usuário, e usuários, computadores, grupos, tá. Olha aqui, ó, usuários e computadores do Active Directory. Cliquei e vai me abrir a ferramenta, tá. Abri a ferramenta, tá lá o domínio Active, ó, Tech Solution, tá. Então quando, ó, aqui, nesse carinha aqui, se eu clicar com o botão direito e aqui em New, posso criar computadores, contatos, grupos, unidades organizacionais, impressoras, usuários. Eu, nesse momento, vou criar uma unidade organizacional para me organizar melhor. Cliquei aqui, botar assim, ó, matriz, matriz. Vou proteger isso aqui como exclusão acidental e vou criar matriz. Dentro dessa unidade organizacional, eu posso criar meus usuários. Cliquei em botão direito, eu estou selecionado matriz, botão direito, posso criar, eu venho aqui em new de novo, agora eu quero criar um usuário. Eu vou criar usuário, ela, tá? First name, first name, Marcelo, iniciais, Marcelo Pereira Neves. E eu posso, sim, Marcelo, last name é Pereira das Neves. E o logon, eu sou o computador, eu vou chamar de, beleza, complementei, clique em next, numa travadinha, next, agora a senha. Botar a senha, eu aconselho vocês botar a mesma do servidor para evitar que tu esqueça. Aqui eu vou, dizer que ele é usuário, não precisa, a senha nunca expira, tá, e literalmente deixar marcado esse cara aqui, nunca expira. Next, e não precisa trocar senha, pode digitar aqui, ó, pronto. Deixei os 2 itens que não precisa alterar a senha nunca expira. Então next, pronto, já tem usuário para logar no meu cliente. E nesse vídeo a gente vai parar por aqui,
para que depois no próximo vídeo a gente coloque a nossa máquina cliente a funcionar, tá bom? E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, pessoal.